Olá, vamos falar hoje sobre um documento que é, sem exagero, a peça-chave para o sucesso ou para o fracasso financeiro de uma instituição de saúde. Estou falando do contrato de faturamento. E olha, dominar esse cara não é só uma boa prática, não. É o que separa um faturamento que funciona de verdade daquela sangria de receita que ninguém quer ver. E para começar, essa frase aqui, ela resume tudo. O contrato é a primeira e mais importante ferramenta do fatorista. E não há exagero, viu? Pode parecer só burocracia, um monte de papel, mas na verdade ele é um manual de instruções, é um mapa do tesouro que guia todo o processo de cobrança. Ok, mas por que ele é tão essencial assim? O que faz esse documento, que muitas vezes fica lá esquecido numa gaveta, ter tanto poder sobre o caixa de uma empresa? Bom, a resposta, como quase sempre, está nos detalhes. E é exatamente por isso que o contrato é o nosso pilar central. A gente precisa entender que ele não é só uma parte do processo, ele é a fundação. Tudo, absolutamente tudo, é construído em cima dele. Pensem no contrato como se fosse a constituição da relação com a operadora de saúde. É isso mesmo. É ele que define as regras do jogo. Diretrizes, valores, prazos, tudo. Para quem fatura, ele é a única fonte da verdade. Não tem achismo, não tem eu acho que é assim. Ou está no contrato, ou não existe. E aí é que está o ponto crucial. Tentar faturar sem conhecer o contrato a fundo é como navegar no escuro, sem bússola, sem GPS, sem nada. A chance de cometer erros, de ter prejuízo e de tomar aquelas temidas glosas é gigantesca. Por isso, dominar o contrato não é uma opção, é inegociável. Certo. Então, vamos abrir esse documento na prática e olhar para o que realmente importa, porque dentro dele existem algumas cláusulas que são, digamos, críticas. Todo profissional de faturamento precisa saber identificar. E mais que isso, dominar essas cláusulas para proteger a receita. Olha só essa lista. Cada item desses é um potencial campo minado. Pega os parâmetros remuneratórios, por exemplo. Não basta saber qual tabela usar, tem que saber qual é a versão dela. Um errinho aqui e pronto, o valor cobrado já saiu errado. E os prazos, então? Perder a data para recorrer de uma glosa não é um simples deslize, gente. É literalmente abrir mão de um dinheiro que pertence à instituição. É deixar dinheiro na mesa. E vale lembrar de um detalhe muito importante, a Lei 13.003. Ela basicamente diz que todas essas informações que a gente viu precisam estar claras no contrato. Isso dá ao prestador de serviço o direito e a segurança de cobrar um documento completo e transparente da operadora. Não é favor, é lei. Beleza, contrato na mão, cláusulas entendidas, como é que a gente aplica isso na prática no dia a dia? É hora de falar das principais tabelas e regras de faturamento. Aqui a gente tem as duas gigantes, CABHPM e AMB. E, de novo, é o contrato que manda em qual usar e, o ponto mais importante, em qual versão. A CBHPM é mais moderna, organizada por portes, tudo mais estruturado. Mas, pasmem, muitas operadoras ainda usam versões super antigas da AMB, lá de 90, 92, baseadas no tal do CH, o coeficiente de honorários. Usar a tabela errada ou a versão errada é uma das causas mais comuns de glosa. E não é só de procedimento que vive o faturamento, né? O contrato também vai dizer como cobrar por materiais e medicamentos. E para isso ele geralmente aponta para as revistas Brasíndice e Simpro. As taxas e as diárias também estão definidas lá. Sem essa informação, a cobrança vira um chute no escuro e a chance de chutar para fora é enorme. Mas calma, a boa notícia é que ninguém precisa decorar tudo isso ou fazer na mão. Hoje em dia, a gente tem ferramentas digitais que são essenciais para ajudar a garantir a precisão e a eficiência desse trabalho todo. O Portal TUS é um exemplo perfeito disso. É uma ferramenta gratuita, super fácil de usar e indispensável. Sério, lá dá para consultar os códigos TUS de tudo. Procedimentos, materiais, medicamentos. Usar o portal garante que o código que vai na fatura é o certo, e isso evita uma das glosas mais chatas, que é a de codificação errada. Outro site que tem que estar nos favoritos é o da própria ANS. É lá que a gente encontra as versões mais atuais do padrão TIS, que é basicamente a linguagem oficial da comunicação na saúde suplementar, além, claro, de todos os manuais e regras. Dar uma olhada no site da ANS de vez em quando não é só uma boa ideia, é uma obrigação para quem quer fazer um trabalho de excelência. E para a gente fechar, vamos falar de uma coisa que parece básica, mas faz toda a diferença: organização.
Porque, não adianta nada conhecer o contrato e as ferramentas se o processo for uma bagunça. A gente precisa de um fluxo de trabalho que garanta que nada, principalmente os prazos, seja esquecido. E olha, organizar não precisa ser algo super complicado. Uma ferramenta simples e gratuita como o Google Planilhas já pode transformar o jogo. É só criar uma planilha na nuvem para não ter perigo de perder e registrar tudo: os cronogramas de entrega de cada fatura, os prazos de pagamento de cada operadora e o mais importante de tudo, acompanhar os prazos para recorrer das glosas. É um jeito simples de colocar ordem no caos e garantir que nenhum prazo do contrato passe batido. Então, para a gente amarrar tudo, o contrato é a ferramenta número 1. Entender aquelas cláusulas críticas é a melhor vacina contra a glosa. Usar as tabelas e versões certas de acordo com o contrato é fundamental. E, claro, contar com as ferramentas digitais para garantir que tudo saia certinho. Simples assim. E para fechar, fica uma reflexão para todo mundo pensar. O processo de faturamento aí onde se trabalha é guiado pelo "eu acho que é assim", pela suposição? Ou ele é guiado pelo que está escrito, preto no branco, nos contratos? A resposta para essa pergunta pode ser literalmente a diferença entre o lucro e o prejuízo.